Olá, é sempre um prazer ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para ele ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje na nossa sala de visitas, nós recebemos entrevistados, convidados magistrais que vão nos levar a uma reflexão, que viver bem, longevo, sereno e feliz não é uma questão de sorte, é uma questão de conquista que passa por atitudes e escolhas. Gostou? Então, conforte-se na poltrona e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Nós recebemos com muita honra e muita alegria nossos convidados, sempre magistrais. Eu acho que a sala de visitas do De Bem com a Vida é um dos programas onde rodam uma diversidade de entrevistados, sempre de excelência e comprometidos com você, para que você viva de bem com a vida. Já começando a apresentação. Muito boa noite ao analista Afonso Escosteg, presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, que com muito prazer eu faço parte e levanto esta bandeira. Boa noite, Afonso. Boa noite, Cris. É sempre um prazer estar aqui novamente e vamos lá, né? Vamos lá, levantando, erguendo a bandeira, e o Afonso já é conhecido como nosso vilão, nosso malvado preferido, porque ele vem com tudo, e hoje ele não vai deixar por menos, não é porque nós estamos no mês da folia que a pauta vai ser mais desidratada. Conosco também a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, especialista em gerontologia. Como vai você, Neuci? Eu vou bem, boa noite a todos, uma satisfação estarmos aqui, conversando sobre um tema tão importante que é, né, o envelhecimento saudável. Exatamente. E também hoje, pela primeira vez, estreando o engenheiro Francismar Siviero, 12 travessias em águas abertas com 70 anos de idade. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite, né? E para falar de estar de bem com a vida, né? E um projeto que vai te incentivar a nadar, mas sem spoiler. Daqui a pouquinho, Francismar, ele tinha que gostar de mar, né? Com esse nome. Afonso. Fala. Porto Alegre é uma cidade perigosa para nós da geração 50 mais? Não só para a geração 50 mais, mas hoje em dia para todo mundo, né? As nossas calçadas estão absolutamente impossíveis. É muito difícil caminhar em Porto Alegre, não se resolve, nós temos uma situação de quase um impasse na solução desses problemas. Tu imagina que o ano passado, um vereador aqui de Porto Alegre, conhecido nosso, inclusive, o Adeli, fez um projeto de lei, né, que colocava sob a responsabilidade da prefeitura a manutenção e conservação das calçadas. Esse projeto de lei, isso em 2024, ele passou por uma análise de 4 comissões, fizeram um parecer conjunto, 4 comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, aprovando o projeto, né, e recomendando que fosse aprovado pelo plenário da Câmara, e inclusive no último parágrafo dizendo que realmente a prefeitura não adota padrões e as nossas calçadas estão péssimas, não usaram esse adjetivo, mas eles disseram ali que realmente as calçadas de Porto Alegre são uma vergonha, dito no parecer. O que aconteceu? Esse projeto foi encaminhado à mesa diretora para ser pautado, e, milagre, não foi pautado. Opa. Como nós estávamos no último ano da chamada legislatura, ou seja, o final dos 4 anos daquele mandato das pessoas, o regimento interno da Câmara simplesmente diz que se não for votado até o final da legislatura, o projeto é arquivado. E foi arquivado. Inacreditável. Inacreditável, mas aí vem o milagre. Isso ele foi arquivado em janeiro. Não, milagre favorável para o outro lado, não para o cidadão. Porque o que aconteceu? A prefeitura, se dando conta de que havia um projeto, mesmo que arquivado, que atribuía a ela a responsabilidade sobre
a manutenção das calçadas, o que ela fez? Editou em julho de 2025, 7 meses atrás, portanto, um decreto 23.000 quebrados, estabelecendo já no seu primeiro artigo, parágrafo 2º, de quem era a responsabilidade pela manutenção das calçadas, coisa que até então não estava claro. Por isso o projeto do vereador de atribuir à prefeitura. E ela simplesmente disse, não é comigo. Quem são os responsáveis? O proprietário, os condomínios, os possuidores, e já também no parágrafo 2º dizia claramente assim, aquelas calçadas, falando genericamente, não nos termos do decreto, aquelas calçadas que são de responsabilidade de órgãos públicos, de prédios ou casas de órgãos públicos, a responsabilidade é do órgão, da instituição que faz a gestão daquilo. Nós temos inúmeros exemplos em Porto Alegre de órgãos públicos que as calçadas estão literalmente péssimas. Eu digo assim para vocês, prestem atenção, saio daqui, vamos lá na João Manuel, na frente do prédio do Centro Administrativo Municipal novo, tem uma caixa de passagem, tampa de bueiro, como a gente chama, que está com essa profundidade e toda estragada de fora, na entrada da prefeitura, e não se arruma. Inacreditável. Eu trabalho na Andrade Neves, só vou usar um exemplo, eu trabalho na Andrade Neves. Você sabe ali, uma das ruas do centro de Porto Alegre. Eu sou obrigado, eu vou lá todo santo dia andar olhando para baixo, porque não tem condições de caminhar, tamanha a buraqueira daquela calçada. Sabe, rapidamente, só para concluir, nós tínhamos ali na Galeria Edith, famosa, que fica ali na Andrade Neves, um escritório, uma parte administrativa da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Eles tiveram que sair de lá porque os cegos não conseguiam chegar no escritório, tamanho o perigo que havia de caminhar naquelas calçadas. Meu Deus, parece uma piada de mau gosto. Não, parece uma piada de mau gosto. Andando por toda Porto Alegre, a gente vê isso aí. Obrigatoriedade de piso tátil. 95% de Porto Alegre não tem piso tátil. Só um detalhe, rapidamente, eu sei que os temas são importantes hoje também. O que acaba acontecendo, que eu chamei do impasse no início, que paralisa tudo? A prefeitura vai lá e fiscaliza, lança um auto de vistoria dizendo que, apontando os problemas de um condomínio. Até esse auto chegar e virar uma notificação leva um tempo, anos às vezes. Por quê? Porque cai na burocracia da prefeitura, tem milhares de coisas para fazer. Até que alguém faça uma notificação, demora. Aí o cidadão ou o condomínio tem direito a recorre. Até que alguém na prefeitura chegue nesse recurso, vai levar mais um tempo. E as pessoas, os transeuntes, os moradores, detalhe, que se lasquem. Que se lasquem. Eu me defendo, vou lá, recorro, a prefeitura me multa, eu não pago a multa. Não vai acontecer absolutamente. Aí vai para dívida ativa. Até chegar a ser dívida ativa, demora. Depois que vem dívida ativa, a Procuradoria do município tem que entrar com um processo na Justiça. Aí o processo na Justiça leva anos. Afonso. Ou seja, não acontece absolutamente nada e ninguém arruma as suas calçadas. Mas assim, ó, a Sociedade Sem Idadismo vai se encarregar de convidar alguém, alguma autoridade responsável para vir aqui e explicar por que, diante de tanto imposto que se paga, a gente ainda vive nesse grau de periculosidade. Pode ser? Pode, sem dúvida alguma, porque essa questão de nós ficarmos nesse impasse de que vocês moram em condomínios ou em casa, sabe que fazer uma reunião de condomínio para dizer vamos fazer uma chamada essa para combinar, consertar a nossa calçada, é morte na certa, é uma briga, porque a maioria, enfim, não é porque não queiram muitas vezes. É complicado. São prédios antigos, pessoas que não estão às vezes com condições, etc. E o que acontece? Eu, esses dias, descendo a rua da ladeira, pisei, vi que tinha uma tampa ali, tá um bueirinho, tá bem bonitinho, pisei, aquilo afundou, que eu praticamente quase quebrei a perna numa calçada. E não estou dando exemplo disso. Afonso, nós vamos voltar a esse assunto e a Sociedade Sem Idadismo vai convidar algum responsável para vir aqui dizer por que a gente tem que andar que nem saci pulando diante de ameaças. Agora, saindo das ameaças, nós vamos saber se a Fernanda já provou a tal da rabada e o quê? Como e para quem devo impulsionar os conteúdos do Instagram. Fernanda, contigo. Rabada no tucupi com jambu, Cris. A rabada a gente já conhece aí do sul. O tucupi é feito da mandioca brava. Ele vem engarrafado
E ele é amarelo, viscoso, mas o sabor não tem nada a ver com mandioca. E eu não sei explicar para vocês com qual sabor aí do sul que ele se parece, porque é realmente bem diferente no meu paladar, assim, para que eu pudesse comparar algo. O jambu é uma folha que ela dá uma leve dormência na língua, na boca. Eu confesso que quando eu experimentei eu não senti, mas quero experimentar outras vezes. O que isso tem a ver com anúncio e com marketing digital, Fernanda? Eu poderia estar fazendo um conteúdo em collab para algum fornecedor, um restaurante, um chefe de cozinha, que é um conteúdo orgânico, e ele compartilhar lá nas redes sociais dele, dando a minha experiência sobre esse prato típico, eu vindo lá do sul, experimentando pela primeira vez. Conteúdo orgânico. E agora, o que isso tem a ver com o anúncio? Anúncio que esse conteúdo poderia dar um bom resultado para quem recebe esse collab, e ele poderia anunciar essa experiência. E pode ser lá no botão impulsionar, não tem problema nenhum, caso você não tenha uma agência para fazer um tráfego pago com funil de vendas para vocês. Então, quer anunciar? Fale sobre o seu produto. Se tem pessoas que já experimentaram o seu produto, faça collab com elas, peça para elas a experiência do teu produto. E lembre-se, se for usar o botão impulsionar lá no Instagram, selecione a idade de quem você quer, que definiu que é seu público, o sexo, se é o homem, se é a mulher, a região que você quer anunciar. Não pegue regiões muito grandes, pegue o seu bairro, a sua cidade. Tenha esse cuidado a anunciar. E sim, todo produto que você gera conteúdo, ele pode sim ser anunciado. É isso aí, Fernanda. Um grande abraço. Até o próximo De Bem com a Vida. Falando de Bem com a Vida, eu quero mandar um abraço aos apoiadores do programa Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Sinurgs. Também Movimento Sociedade Sem Idadismo. Pessoas sem preconceito e sem discriminação. E o De Bem com a Vida aqui, ó, está de olho para que nós estejamos inseridos num mundo cada vez mais generoso. Casa Marrom do Chefe Anselmo, que é uma experiência gastronômica ímpar, visita o Chefe Anselmo em outros conventos. E Casa de Escriba, está com vontade, está com desejo de escrever o seu livro, vá para a Casa de Escriba. Eu tenho certeza que você sai com a sua obra prontinha para lançar no mercado. Nós voltamos em seguidinha depois do comercial. Voltamos com a nossa bússola da saúde, 10 capítulos, 10 autores, 10 temas que vão deixar de bem com a vida, com o nosso livro De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Vida Longeva. Gente, pense que não adianta, né, Afonso, adicionar anos à vida, a gente precisa adicionar vida aos anos. Dá uma olhada nesse livro De Bem com a Vida, eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, curtir o mês da folia, com muita música, com carnaval, confete serpentina. Ainda tem confete serpentina? Olha, se não tem, vamos levar, né? Eu nem sei mais se tem confete serpentina. Se não tem, a gente providencia. É isso aí, Nilce. Embora estejamos no mês do carnaval, tem corações que estão tristes, estão desacorçoados. Não é o caso do Afonso, né? Que voltou a 1000, começou o ano com toda a energia, mas também tem aqueles corações que estão entristecidos. A música, ela é capaz de contribuir para levantar o astral, como é o caso do Afonso aqui? Mas não tenhamos dúvida disso, né? A música, e aproveitando o tema carnaval, que é um tema tão rico para nós trabalharmos, né? Não só com as pessoas idosas, aqui a gente está falando de pessoas idosas, mas com todas as gerações, né? Então a música, ela além de mexer com a nossa mente, ela mexe com o nosso coração.
Então, a música, até mesmo com a pessoa idosa, ela vai trabalhar o quê? Com a memória episódica, né? Que momentos eu passei quando tocava essa música. Ela vai mexer com o nosso coração. E a música no nosso cérebro, ela é uma das últimas coisas que morrem. Então, quando eu trabalho com a música, eu estou ativando outras áreas e trazendo aquela pessoa, né, para aquele momento. Então, ela é Nilce, linda. qual é a música que te traz boas memórias? Gente, eu gosto muito, a gente está falando em carnaval, eu gosto muito das marchinhas antigas. Principalmente as que eu cantava junto com a minha mãe. Tipo, eu adoro Bandeira Branca. Bandeira Branca, amor. Eu adoro Mamãe Eu Quero também. Tenho, assim, ó, um carinho muito, muito grande por estas músicas, essas marchinhas antigas. Daí eu já entrei no assunto. A memória episódica, né? Episódios que eu tinha com a minha mãe, que aos 97 anos nos deixou. Mesmo com uma demência grave, quando a gente cantava, ela sacudia as mãozinhas e cantava junto conosco. A gente pode dizer que cantar, tocar, assoviar é um gesto de autocuidado? Com certeza. Né? Então, assim, ó, até quando eu coloco uma música, né, para o idoso, para nós cantarmos, o que a gente está trabalhando? Também com a questão da linguagem, autocuidado, né? Então, assim, a respiração com o ritmo. A gente pode fazer atividades de socialização, até mesmo qual é a música. Começa a colocar a nota, música, o início da música, e qual é essa música? E a pessoa vai lá na memória, recordar qual é, fora a atenção e a acuidade auditiva, né? Que é um detalhe. Tu já vários está trabalhando aspectos. tudo aquilo. Tu também pode trabalhar a linguagem com a categorização. Dizer o seguinte, quais as fantasias de carnaval que tu conhece, ou quais que tu já usaste? Então, tu tá, quais as fantasias mesmo que tem? Né? Uma ala, né, de carnaval, de um bloco de carnaval, qual é a ala que tu mais gosta? Né? Então, fazer toda essa memória, e uma coisa agradável e boa, onde toda a família é reunida, porque carnaval é socializar, carnaval é comunicação, é cultura. Qual o tema de carnaval tu mais gostou? Então, a gente aproveitar essa questão temática para trabalhar, tu traz ele para o presente, para o momento, e nós também, né? Porque agora Entramos na folia. Mas e a gente entra na folia com confete, sem confete? Confete você tem. Vamos trazer de volta. Coisa boa aquilo, né? É muito bom, né? E até nas nossas oficinas de estimulação cognitiva, tanto as presenciais em grupo, né, como teleatendimento domiciliar, o tema carnaval é um dos preferidos. Porque ele vai mexer com a tua memória biográfica, né, sobre as coisas boas que tu passaste. Tu entra na semântica, quando tu me pergunta assim, ó, músicas, que músicas? Daí tu vai lembrar qual é o período que tocou essa música, né? Então, assim, escolas de samba, quais são as de São Paulo, quais são as do Rio, as daqui de Porto Alegre, né? Quantas nós temos hoje aqui? Então, assim, isso tudo traz muita riqueza. E sempre, a gente, quando leva para as oficinas, o pessoal gosta muito. Curte demais. E não precisa, né, Nilce, me corrige se eu estiver... Não precisa deixar o sinal alerta, o sinal de alerta para procurar. Entre, sabe, tente manter a sua saúde, que fica mais barato, fica mais confortável, ele deixa de bem. De bem. Tu falaste tudo, né? Então, assim, a gente não precisa, né, envelhecer para ter uma alimentação saudável. Nós não precisamos envelhecer para fazer uma atividade física. A gente não precisa envelhecer, chegar na terceira idade para poder fazer estimulação cognitiva. Vamos prevenir. Quem ama, previne, cuida. E cuidar é desde sempre. Né? Então, assim, ativar o nosso cérebro, desafiar o nosso cérebro, mais tarde, no futuro, ele vai trazer recompensas imensuráveis. Né? Porque o efeito colateral da estimulação cognitiva é a expansão do teu cérebro, a melhora das tuas habilidades cognitivas. Então, caia na folia, curta a música e, de repente, pense em investir. Se a gente investe, já começou a investir na saúde física, vamos investir também na nossa saúde mental. Este é o propósito firme, né, Afonso? O Afonso está conosco, assim, levantando essa bandeira para que seja uma fase de vida com muita dignidade. Mas, para chegar à dignidade, é preciso, como bem disse a Nilce, nós investirmos desde cedo. E o esporte, o movimento, ele é indispensável para que a gente tenha saúde.
Francismar, uma história inspiradora, 70 anos, 6 pontes de safena e 12 travessias em águas abertas. Conta Só em 2025, né? num ano só. É Isso. muita nada. Eu vou contar um pouquinho da tua história. O Francismar sempre fez atividade, né? Sempre Sim, teve. desde os 18 anos eu já Olha aí, praticava você. esporte. Eu era jogador de polo aquático no Grêmio Náutico Gaúcho. Foi ali que eu comecei a paixão, né, por natação. E de repente, tu tiveste um problema cardiológico. Sim, passando a fase, né, do Covid, né, eu comecei a ter um problema de respiração, como a gente dizia, falta de ar, né? Aí fiz todo o acompanhamento médico e foi necessário, foi o nosso cirurgião, né, o médico descobriu que era um problema no coração. Aí fiz uma cirurgia na Santa Casa com o Dr. Luquezzi, né? E segundo ele, o Dr. Luquezzi, eu estou vivo por causa da natação, né? Eu ia dizer, ele disse que o senhor, que tu, né, Francismar, conseguiste então essa recuperação muito em função da natação. Eu Da queria prática só esportiva. fazer um registro aqui. Hoje, nós somos no Brasil 32 milhões de pessoas chamadas de pessoas idosas. Porém, 60%, Neuci, 60% praticam menos atividade física do que o recomendado. Não dá para pensar em longevidade. Como é que a gente quer ser longevo com saúde sem movimento? Eu caminho todas as manhãs com a minha esposa em 5 quilômetros. Todos os dias. Aí vem aquele problema da calçada, né? 4 quilômetros na rua e 1 em calçada, né? Então nós temos o hábito, eu e a minha esposa, de caminharmos todos os dias, inclusive sábado e domingo. E natação eu pratico 4 vezes por semana. Eu treino na piscina da PUC, na piscina olímpica, né? E eventualmente, quando o tempo está bom, a gente nada no Guaíba todos os domingos. No Guaíba? No Guaíba, ali Não tem medo de nadar no Guaíba, não? Não, eu nado no Guaíba desde pequeno, né? Também não tenho receio algum. Nunca Já, pegou nada. já criou a casca contra os Já- bichinhos. Anticorpos já tá pronto. Depois que nós conversamos. Já adquiriu e nunca pegou nenhuma doença, coisa assim? Você só Não, podia nunca estar. mesmo. Tranquilo. Já vi alguns jacaré, cobra, aquilo tudo que a gente... Mas isso a o gente tira habitat de letra, natural né? dele. Agora, Mas não, nunca... E no nosso grupo, nós temos um grupo de nadadores, então nós somos já em 305 nadadores Opa. nesse grupo, de águas abertas, né? Uau. E eu não tenho conhecimento de alguém no grupo que tenha pegado uma virose, nada. Francismar, e se nadando pelos cartões de visita, rapidamente faz um comentário e a gente pode nadar nesses cartões por estes cartões de visita? Sim, O que desde que é? que saiba nadar, não só nadador, tem que saber nadar em águas abertas. Nós não ensinamos, né? Nós somos praticantes, nós praticamos a natação em águas abertas. Tem que já estar treinado para isso. Apesar que nós temos no nosso grupo vários professores de natação, com expertise em natação em águas abertas, que podem ensinar, né? Opa! Hein, Nelci? Pois é, eu ia fazer uma pergunta. E uma pessoa, né, 50 a mais, ela pode iniciar? Sim, tem diversos casos. Né, Iniciar de a nadar? pessoas- Iniciar nada Sim, em águas abertas. tem. Por exemplo, a própria PUC, o Caxias Viajantes, o União, o Gaúcho, todos eles têm aulas voltadas para natação em águas abertas. Então Ótimo. fica o convite para você, né, Francismar? Sim. Venha nadar por que tu diz pelos cartões postais? Só para a gente poder entender. O projeto iniciou justamente para mostrar os cartões postais que nós temos no Rio Grande do Sul para se nadar, para entrar na água. Nós temos belíssimos locais no nosso rincão. Né? Na nossa cidade. Quer falar alguma coisa? Rapidinho, tu sabe que o que ele acabou de falar é um problema sério na questão da população 50 a mais, vamos chamar assim, porque academias hoje são caras para tu pegar uma esteira e ficar caminhando numa academia. Não é muito barato.
maioria da população não tem acesso. Algumas pessoas que poderiam praticar algum esporte, que é um dos mais saudáveis e recomendados, que é a caminhada, não conseguem porque não conseguem transitar na calçada em torno da sua casa, do seu prédio. Então isso é um problema muito grave. Ou seja, a falta de calçadas saudáveis até isso. impede que as pessoas pratiquem uma caminhada para se tornarem ou se manterem saudáveis. Perfeito, fica dado o recado. No programa que vem eu vou falar sobre a questão dos marimbondos que estão picando os moradores e os pets do Menino Deus. Mas vamos deixar. Hoje a gente já falou das calçadas, semana que vem a gente fala dos marimbondos. Afonso Skostek, muito obrigado pela sua presença. Novamente. Estaremos juntos em 2026. Especialista em gerontologia, Neuci Teixeira. Como a Neuci diz desta forma serena, não deixe o sinal vermelho chegar para cuidar da sua saúde, porque a cabeça tem que estar bem. Se é a cabeça bem, né, Neuci? Com certeza, né? E aqui junto, né, com todos, aqui tudo que foi colocado, a cabeça, mente sã, corpo são, né? Então, não vamos esperar o sinal vermelho. Né, o vermelho. Então, vamos começar a cuidar, né? É para a vida, é desde sempre, né? Então, assim, ó, caminhada, a socialização, né? Então, aqui, a natação junto, né? Até mesmo esse movimento, né? Também tem grupos de idosos, a estimulação cognitiva, aproveitando agora o carnaval, com ou sem confete, vamos aproveitar as festas e viver. Perfeito. Francis Mar, vamos nadar. Vamos começar não em águas não abertas, mas vamos experienciar em águas abertas. Sim, convidar o pessoal aos domingos, se quiser assistir, nós estamos lá na Praça José Comunale, em Belém Novo, todos os domingos. Praça José Comunale, 10 horas aos domingos, o horário é perfeito. Não venha se queixar que é muito cedo. Não é cedo, não é tarde, vai encontrar esse pessoal maravilhoso. Muitíssimo obrigado para vocês. E a você que esteve conosco, nos honrando com a sua companhia. Tenha uma semana maravilhosa. Faça-se feliz e dance na existência. Até o próximo, de bem clarinho.